Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Estou em oração, sentindo aqui a glória de Deus, e veja a revelação que Deus colocou aqui no meu coração para falar com você nessa tarde. No livro do Gênesis, capítulo 37, fala de um jovem por nome de José, que começou a ter sonhos. E ele não conseguia entender aqueles sonhos e começou a contar os sonhos para os seus irmãos, para o seu pai, porque José naquele momento ele não entendia que aqueles sonhos não eram sonhos de barriga cheia, aqueles sonhos não eram sonhos inventado por ele, também não eram sonhos de uma mente cansada, de maneira nenhuma. Aqueles sonhos que José estava tendo eram sonhos de Deus. E esta é a revelação de Deus para você. Eu sinto fortemente a glória de Deus aqui. E olha, entenda, olha o que Deus está falando com você. Que os sonhos de Deus são maiores do que os seus sonhos. Olha aí. Os sonhos que Deus tem para você é bem maior do que os teus próprios sonhos. Os sonhos de Deus são maior do que os nossos sonhos. Veja que José não entendeu que aqueles sonhos não eram dele. Eram sonhos de Deus, sonho que Deus tinha para mudar não somente a história de José, mas de toda a sua família, como também de toda a nação israelita e do mundo daquela época. Veja que Deus se utilizou de um jovenzinho, de um adolescente, para revelar sonhos gloriosos que salvaria aquele povo da fome, da miséria e da opressão. Então entenda que os sonhos de Deus são maiores do que os teus sonhos. Você está tendo sonhos, e esses sonhos podem ser de Deus. Deus pode estar falando com você de algo que Ele tem contigo para o futuro. Por isso você precisa entender o que Deus está falando com você. Os sonhos de Deus, ninguém pode impedir. Ninguém pode destruir os sonhos de Deus. Porque os sonhos de Deus, por mais que os inimigos se levantem para querer bloquear, destruir, não vão conseguir. São sonhos que são de Deus, não são nossos. Os sonhos de Deus são maiores. Aceite os sonhos de Deus na sua vida. Aceite o que Deus tem para você. Veja que José passou por situações difíceis. Os próprios da sua casa, os seus irmãos, se levantaram contra ele, porque ficaram com inveja dos sonhos que Deus tinha dado para José. É sempre assim, queridos. Deus começa a te abençoar, Deus começa a te honrar, Deus começa a te dar alguma coisa, já se levantam os invejosos. E às vezes de dentro da tua parentela, de dentro da tua casa, de dentro da tua própria família, pessoas com espírito de inveja, porque Deus tem te abençoado, porque Deus tem te dado algo, porque Deus tem feito algo na sua vida, e a pessoa fica com a inveja tão grande que passa a ter raiva e ódio de você. E aí você se pergunta, o que eu fiz para fulano? E é parente, pertence à família, mas aí fechou a cara, virou a cara, como que você é culpado de alguma coisa de Deus te abençoar. Você entendeu? Mas não pare de crer, de acreditar que os sonhos de Deus são maiores para você. E Deus vai continuar te abençoando, Deus vai continuar abrindo portas. E os invejosos que mordam a língua, paciência. Paciência, a pessoa está com raiva de você porque Deus está te abençoando. A pessoa virou a cara para você porque Deus está te abençoando. Veja, eram os irmãos de José, sangue do mesmo sangue.
ficaram com tanta raiva que lançaram José numa cova, quase mataram José dentro daquela cova, depois venderam José chorando, mas eles venderam, era o próprio irmão. Depois mataram o animal, molharam a roupa de José no sangue e levaram para o pai. Veja que situação terrível. E disseram para o pai de José que um animal feroz tinha devorado José, tinha espedaçado José, só sobrou a roupa molhada de sangue. Quase mataram o pobre pai, o velho quase morreu do coração com aquela notícia ruim, com aquela má notícia. E ainda por sinal, se tratava de uma mentira deslavada, porque José não estava morto coisa nenhuma, José estava vivo. Veja que situação. Só porque Deus estava dando sonhos a José. É Deus te dar alguma coisa que as pessoas ficam com inveja, aí começam a falar mal de você, criticar você, sem saber realmente o que você passou, o que você sofreu, o que você batalhou para conseguir, para realizar aquele sonho. Mas aí eles te metem o pau, eles falam mal de você, eles criticam você, são gente invejosa, mesquinha, e às vezes está aí no meio da tua família, no meio da tua parentela. Mas você não deve se preocupar com isso, porque os sonhos de Deus são maiores do que os seus. Os sonhos de Deus são maiores que todos esses invejosos, toda essa gente que anda mentindo ao teu respeito, dizendo que você se acabou, que você faliu, que você quebrou, que você perdeu a graça de Deus, que você não está mais na presença de Deus, que você agora passou a ser um herege, que está falando heresias. Deixa eles falar o que quiserem, deixa eles falar até pelos cotovelos. O que importa é que Deus está te dando sonhos e sonhos grandes, e os sonhos de Deus são maiores do que todos esses fuxiqueiros, toda essa gente que critica, que fala mal, que são invejosos. Siga o teu caminho. José foi tratado como escravo, José foi lançado na prisão, José sofreu muito, mas nunca deixou de acreditar, de crer que os sonhos de Deus um dia seria realizado, porque os sonhos de Deus ninguém pode impedir. Não adiantou a mulher de Potifar se levantar, não adiantou os irmãos de José, aqueles invejosos, se levantarem contra ele, não adiantou. Deus cumpriu os sonhos. José, ele foi o governador de todo o país do Egito. Uma carruagem que José estava nesta carruagem, a ordem é para que todos se ajoelhassem diante de José. Uma honra sem igual. Um homem que Deus honrou de tal maneira que passou a ser o segundo maior de toda a terra do Egito naquela época, ao ponto que a sua própria família o procurou e José o ajudou, e eles entenderam depois que os sonhos de Deus são bem maiores do que invejosos, trapaceiros, mentirosos, críticos, gente que não tem o que fazer, que ficam te atirando pedra. Mas não te preocupe, porque os sonhos de Deus são maiores do que toda essa gente, e Deus vai cumprir esses sonhos na tua vida. E aí os mentirosos terão que morder a língua e aplaudir tua vitória, porque é assim que Deus vai fazer. Por isso, fica firme no Senhor Jesus. Não desista, não se entristeça, siga em frente com a cabeça erguida. Deus é contigo, isso é que importa. E os sonhos de Deus vão se cumprir na sua vida. E ninguém, olha o que Deus está falando. Eu estou aqui tocado, cheio da glória de Deus, arrepiado na unção. Ninguém vai conseguir impedir o que Deus tem para você. E é grande o que Deus tem para você. Envie essa mensagem para 15 pessoas, se você puder. Seja um evangelista, um missionário agora, e evangelize através desta mensagem.
Clica aí no joinha, também no sininho, para você não perder nenhuma dessas mensagens. Convide as pessoas amigas para que também se cadastrem no nosso canal, se inscrevam-se no nosso canal. Isso é muito importante, você vai estar nos ajudando a conquistar mais vidas, e essas pessoas estarão recebendo 3 mensagens, uma de manhã, meio-dia e meia-noite, estarão sendo abençoadas e com certeza elas vão te agradecer. Eu quero também que você participe do Agosto com Deus. Já está encerrando a nossa campanha, nosso propósito, mas seria muito bom você participar. 31 dias representando R$ 31 que você vai estar fazendo o seu voto, seu propósito, aí mesmo no Pix, na conta bancária. Você que ainda também não é dizimista, está sentindo no coração de ser dizimista dessa obra, é Deus que está te chamando. Aí nos comentários tem os dados para você enviar o seu dízimo e também enviar o seu propósito do mês de agosto. Eu quero abençoar a tua vida com esta oração. O Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o poder, a glória e a honra. Ó Deus, estenda tuas mãos agora, e em nome de Jesus, meu Pai, ninguém vai impedir os teus sonhos na vida desta mulher, na vida deste homem. Ninguém vai impedir os teus sonhos, Senhor, na vida desse jovem, dessa jovem, porque os teus sonhos são maiores, são grandes, teus sonhos são poderosos, e ninguém vai impedir os sonhos de Deus na tua vida. Olha aí o que Deus está falando para você. Escreva aí nos comentários: ninguém vai impedir os sonhos de Deus na minha vida, vão se cumprir em nome de Jesus. Deus te abençoe. Meia-noite eu volto.